Meu enteado queria se sentir parte da nossa família, mas eu sempre achei estranho o jeito dele e nunca acreditei que ele se encaixaria. A situação saiu do controle durante um período de adaptação, quando meus filhos começaram a intimidá-lo e até inventar mentiras sobre ele. Em vez de ajudar, eu piorei tudo ao sugerir que ele fosse passar um tempo com um parente, dizendo que era pelo bem do meu relacionamento com o pai dele. Quando contei isso ao meu noivo, ele ficou furioso. Agora meu enteado não quer mais contato comigo. Meu noivo cancelou o casamento e me culpa por não ter entendido o próprio filho. Eu, mulher de 34 anos, tenho 2 filhos de um relacionamento anterior. O mais velho tem 10 anos e o mais novo tem 5. Estou com meu noivo, de 35 anos, há cerca de 3 anos, e vamos nos casar em algumas semanas. Ele tem um filho de 12 anos de um relacionamento anterior que passa os fins de semana conosco. Recentemente, o filho dele disse que quer morar conosco em tempo integral depois do casamento, porque quer fazer parte de uma família de verdade com pais e irmãos. Aparentemente, nenhum dos pais biológicos dele se casou novamente ou teve outros filhos, e ele sente que está perdendo essa experiência. No começo, meu noivo ficou extremamente feliz. Disse que isso era um sinal de que o filho se sente seguro conosco e que criamos um ambiente acolhedor e amoroso. Ele viu isso como um elogio e apoiou totalmente a ideia. Mas quando ele trouxe o assunto para mim, minha reação imediata foi de hesitação. Não me entenda mal, não é que eu odeio o filho dele ou algo assim. Quero ser respeitosa e apoiar, mas já tenho preocupações há algum tempo com base em como as coisas têm sido durante as visitas de fim de semana. Guardei muito disso para mim para não causar conflitos ou parecer que estou contra o menino. Mas agora que estamos falando de integração em tempo integral, acho justo levantar essas questões. Para começar, o relacionamento dele com meu filho mais novo é praticamente inexistente. Meu filho de 5 anos é doce, aberto e sempre quer participar do que os mais velhos estão fazendo. Mas meu enteado faz quase nenhum esforço com ele. Simplesmente o ignora, a menos que eu intervenha. Houve uma vez em que eles estavam jogando Mario Kart e meu filho mais novo pediu para participar. Meu enteado olhou para ele e disse: "Você nem sabe jogar." Tive que intervir e dizer que se ele não pudesse incluir todos, o jogo acabaria. Ele obedeceu, mas ficou claramente irritado. Mesmo fora dos jogos, houve situações que me incomodaram. Uma vez, meu filho mais novo teve um acidente e precisava de ajuda para ir ao banheiro e se limpar. Pedi ao meu enteado que o ajudasse rapidamente enquanto eu estava em uma chamada de trabalho. Ele respondeu: "Por que eu sempre tenho que ajudar?" No fim ajudou, mas reclamando o tempo todo. Já mencionei isso ao meu noivo antes, de forma leve, e ele meio que ignorou. Disse que é típico de meninos mais velhos quererem espaço e não gostarem de cuidar de crianças menores, o que até faz sentido, mas isso não é um caso isolado. É um padrão constante. Meu filho mais novo está começando a internalizar isso, e isso me preocupa. Depois tem a dinâmica entre meu enteado e meu filho mais velho, que é um problema completamente diferente. Não é que eles não se deem bem, eles até se dão por períodos curtos, mas existe uma competição constante que está ficando pouco saudável. Meu filho de 10 anos é inteligente, sensível e evita conflitos. Não é do tipo que se exibe ou esfrega conquistas na cara dos outros. Mas meu enteado trata toda a interação como uma competição. Se meu filho desenha algo, ele precisa desenhar algo melhor. Se meu filho conta uma piada e faz alguém rir, ele imediatamente tenta superar. Quando jogamos um jogo de perguntas, meu enteado ficava apontando em voz alta toda vez que meu filho errava. "Nossa, você não sabia disso?" Até eu sabia. É exaustivo de ver. O que realmente me marcou foi algo que aconteceu alguns meses atrás. Os dois estavam montando um conjunto de Lego juntos, e meu enteado começou a ficar frustrado porque meu filho estava usando algumas peças e avançando mais rápido na construção. De repente, ele pegou tudo e jogou no chão. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele gritou: "Ele sempre acha que é melhor que eu." Foi a primeira vez que vi esse nível de raiva nele. Fiz com que ele se acalmasse e pedisse desculpas ao meu filho, que ficou completamente chocado. Mais tarde, meu noivo conversou com ele e disse que ele estava apenas sobrecarregado e precisava de uma pausa. Para mim, pareceu desculpa. Aquilo não foi sobrecarga sensorial. Foi inveja e ressentimento. Desde então, comecei a observar mais de perto, e o padrão é sempre o mesmo. Elogios ao meu filho desencadeiam algo nele. É como se ele não conseguisse lidar com não ser o melhor, o mais rápido ou o mais querido. Entendo que ele é filho único e talvez nunca tenha precisado dividir atenção antes. Mas é justamente isso que me preocupa. Como ele vai lidar com morar aqui em tempo integral se já tem dificuldade com a ideia de não ser o centro das atenções? Tentei falar disso novamente com meu noivo, mas ele ficou claramente frustrado. Disse que eu estou sendo dura demais com o filho dele e que é natural meninos competirem um pouco. Perguntei se ele já percebeu como o filho dele fala com o meu. Ele disse que são apenas personalidades diferentes e que eles vão se resolver. Mas meus filhos não são cobaias. Não quero que se resolvam, enquanto são emocionalmente prejudicados dentro da própria casa. E isso me leva à minha maior preocupação: o desempenho escolar e o comportamento do filho dele.
Meu noivo já me disse várias vezes que o filho está com dificuldades na escola. Ele já repetiu um ano e ainda está abaixo do nível esperado. Também teve problemas disciplinares, não coisas graves como violência, mas responde professores, se recusa a seguir instruções e entra em discussões com outros alunos. O pai dele trata tudo isso como algo passageiro. Diz que um lar estável e mais estrutura vão ajudar. Pode até ser verdade, mas eu tenho 2 filhos que já têm estrutura, que estão indo bem, e não precisam ser puxados para o processo de correção de outra pessoa. Meu filho mais velho é especialmente sensível. Ele leva as coisas para o coração. Se alguém que ele considera um irmão vive zombando ou diminuindo ele, isso vai destruir sua confiança. Trabalhei duro para criar filhos que se apoiam e não sentem que precisam competir por espaço ou atenção. Trazer alguém para esse ambiente que já apresenta sinais de alerta parece um risco para o bem-estar emocional deles. Não estou dizendo que o filho dele é uma criança ruim. Acho que ele é inseguro e provavelmente age assim por estar lidando com suas próprias questões. Talvez ainda não tenha processado a separação dos pais, o fato de viver entre 2 casas e se sentir deslocado. Mas não é justo esperar que meus filhos absorvam as consequências disso só porque seria bom para ele. Quando finalmente sentei com meu noivo e disse que não me sentia confortável com a ideia de o filho dele morar conosco em tempo integral após o casamento. A conversa não terminou bem. Tentei ser honesta sem acusar. Dei exemplos específicos, como ele trata meu filho mais novo, as provocações com o mais velho, os problemas na escola. Disse que não era um nunca, mas que precisamos de mais tempo antes de assumir esse tipo de compromisso. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse, então você quer que ele se sinta um visitante de fim de semana pelo resto da vida? Não, eu não quero isso. Não quero que o menino se sinta indesejado. Mas também não quero colocar meus filhos em uma situação em que não estejam protegidos emocionalmente. Depois dessa conversa ele ficou mais frio comigo, distante, como se eu tivesse rejeitado o filho dele pessoalmente. Tem passado mais tempo na própria casa, dizendo o que está pensando. Para complicar ainda mais, falei com minha mãe sobre isso. Esperava que ela me apoiasse, já que sempre foi protetora com meus filhos, mas ela disse que estou sendo imediatista. Disse, esse menino precisa de uma família. Se você pode dar isso a ele, por que não daria? Ela também apontou que estamos prestes a nos casar, e isso significa assumir todas as partes da vida um do outro, incluindo os filhos. Perguntei, a que custo para os meus? Ela disse que estou exagerando, que os problemas que mencionei são coisas normais entre meninos. Mas eu conheço meus filhos. Sei o que é normal e o que é tóxico de forma gradual. Já vi crianças como meu enteado antes, inteligentes mas com raiva, gentis quando convém, manipuladoras quando não. E não quero que meus filhos sofram. Agora estou presa. Meu noivo acha que estou sendo injusta. Minha mãe acha que estou perdendo a visão do todo. E eu sinto que sou a única perguntando como isso afeta meus filhos. Isso não é apenas sobre um menino querer morar conosco. É sobre uma dinâmica que já não funciona bem nem aos fins de semana. É sobre sinais que não estão melhorando com o tempo. É sobre ver meu filho mais novo sendo excluído e meu filho mais velho se retraindo em silêncio sempre que é provocado. E saber que se isso se tornar permanente, não será apenas inconveniente, será prejudicial. Não estou dizendo não para sempre. Mas acho irresponsável fingir que adicionar uma criança em tempo integral a uma casa com 3 meninos e tensões já existentes vai magicamente unir todo mundo. Quero o melhor para todos, mas não à custa do bem-estar dos meus próprios filhos. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está errada. E digo isso como madrasta que já viu os 2 lados dessa situação. Você está se casando com um homem que tem um filho. Esse filho passa a fazer parte da sua casa, ponto final. O fato de você falar do filho do seu noivo como se ele fosse uma criança qualquer da vizinhança que talvez pudesse ter permissão para morar na sua casa é absurdo. Você não está falando do filho de uma amiga com problemas de comportamento. Você está falando do seu enteado, um título que claramente você ainda não está pronta para assumir emocionalmente. Se essa já é sua atitude antes do casamento, só vai piorar depois. Além disso, você age como se seus filhos fossem frágeis como vidro e o filho dele fosse um martelo emocional. Ele é imaturo? Claro, ele tem 12 anos. Alguns comportamentos dele são irritantes? Sim. Mas competitividade, dificuldade com crianças menores e deslizes na escola não são nada fora do comum para um pré-adolescente. O mais preocupante aqui é a sua falta de disposição para se envolver com ele com algum calor humano de verdade. Você está vendo ele se chocar com a dinâmica da casa e, em vez de orientá-lo, está discretamente construindo um caso contra ele. Se é assim que você lida com desafios, talvez você seja quem não está pronta para uma família reconstituída. Você está tão ocupada tentando proteger seus filhos que esqueceu que também é seu papel ensiná-los a conviver com pessoas diferentes, a se adaptar e a demonstrar empatia, mesmo quando é difícil. Você diz que não quer que seus filhos sofram, mas a realidade é que esse menino já está sofrendo e tem 12 anos, vendo um adulto da casa praticamente vetar o futuro dele. Comentário 2. Você está errada. Você está se casando com o pai dele, então por que esse menino não é seu filho também na sua cabeça? É isso que o seu texto evita encarar o tempo todo. Você está avaliando ele como se estivesse se candidatando a uma vaga numa pensão, e não se tornando parte de uma família. Se o seu filho de 10 anos começasse a agir mal, responder ao irmão e ter dificuldades na escola, você pensaria em expulsá-lo? Não. Você se dedicaria mais, buscaria ajuda e tentaria entender o que está acontecendo.
Mas com seu enteado é diferente. Tudo que ele faz é visto como ameaça. Ele é competitivo, então é tóxico. Não quer cuidar do seu filho de 5 anos, então é prejudicial emocionalmente. Que criança de 12 anos fica animada para levar um pequeno ao banheiro? O pior é que você claramente não tentou resolver isso junto com seu noivo. Você não está construindo um plano. Está montando um argumento para manter o filho dele fora da sua casa pouco antes do casamento. Isso não é sobre comportamento. É sobre território. E se você não consegue compartilhar, talvez não esteja pronta para o casamento que está prestes a assumir. Comentário 3. Você está muito errada. Seu futuro enteado parece um garoto de 12 anos bastante típico. Você está agindo como se ele fosse um risco emocional ambulante só porque não trata seus filhos como se fossem extremamente frágeis. Um garoto de 12 anos não convidar espontaneamente um de 5 para brincar é normal. Não querer ajudar uma criança pequena a ir ao banheiro também é normal. Você parece achar que ele deveria ser automaticamente cuidador, melhor amigo e até apoio emocional dos seus filhos desde o primeiro dia. Sobre a competição com seu filho mais velho, bem-vinda à realidade entre irmãos. São meninos com pouca diferença de idade. Eles vão disputar, entrar em conflito e às vezes falar coisas desagradáveis. É assim mesmo. Esse é o momento de você educar os dois, não de começar a traçar linhas de batalha. Quanto às dificuldades escolares e comportamentais, ele tem 12 anos. Crianças passam por fases difíceis. Os seus também vão passar. E aí? Seu noivo poderia sugerir que eles passem a viver em outro lugar em tempo parcial? Sinceramente, se eu fosse seu noivo, estaria repensando esse casamento. Você não está apenas dizendo, não estou pronta. Você está colocando seus filhos como protagonistas e tratando o filho dele como um intruso. Famílias reconstituídas não funcionam assim. Se você seguir em frente e continuar tratando o filho dele como um visitante na própria casa, vai acabar perdendo tudo. E, sinceramente, será consequência das suas próprias escolhas. Atualização. Obrigada a todos que responderam. Alguns comentários foram duros, mas eu entendo. Ainda assim, muitas pessoas interpretaram mal ou simplificaram demais o que eu quis dizer, especialmente sobre o exemplo do banheiro. Só para esclarecer, eu não esperava que meu enteado fosse babá ou assumisse papel de pai. Mas se estamos todos no parque e meu filho de 5 anos precisa usar um banheiro público, eu não vou mandá-lo sozinho. Já pedi ao de 12 anos para ir com ele, não para limpá-lo ou ficar dentro vigiando, mas apenas para garantir que ele esteja seguro. Esse é o tipo de ajuda básica, apropriada para a idade, que eu espero em uma casa com crianças mais velhas e mais novas. Enfim, desde o post original muita coisa aconteceu. Meu noivo e eu decidimos fazer um período de teste antes do casamento. Foi ideia dele, mesmo ainda estando chateado com minhas reservas. Eu concordei, na esperança de que conseguíssemos encontrar um equilíbrio. Eu realmente queria que desse certo. Não entrei nisso querendo provar que meu enteado não se encaixava. Só queria ter uma visão mais clara antes de assumir um compromisso de longo prazo. Dissemos aos 3 meninos que seria um período de adaptação para ver como seria viver juntos em tempo integral. Não usamos termos pesados, nada de avaliação ou teste, apenas que queríamos que todos se sentissem bem e confortáveis em casa. Essa foi uma ideia do meu noivo para manter tudo leve. A primeira semana foi difícil. Meu enteado ficou excessivamente animado no começo. Começou a se inserir em tudo que meus filhos faziam. Se estavam assistindo algo, ele comentava alto ou zombava dos personagens. Se estavam desenhando ou jogando jogos de tabuleiro, ele entrava tentando corrigir ou melhorar tudo. Eu conseguia ver meus 2 filhos se retraindo. Meu filho de 10 anos, que normalmente é paciente, começou a se isolar mais no quarto. Depois, o comportamento mudou completamente. Meu enteado passou a evitá-los. Levava comida para a sala, colocava fones de ouvido e ignorava todo mundo. Perguntei se algo tinha acontecido, e ele disse que não. Ele não é do tipo que se abre facilmente, mas dava para perceber que algo estava errado. Comecei a notar um ciclo. Ele tentava demais, não recebia a reação que queria ou se sentia rejeitado, e então se fechava emocionalmente. Enquanto isso, a tensão com meu filho de 10 anos aumentava de forma silenciosa. Um dia à tarde, ouvi os dois discutindo no quintal. Meu filho disse: "Você não mora aqui. Você só está de visita." Aquilo me paralisou. Foi muito duro de ouvir, e eu intervim na hora. Meu enteado já tinha saído irritado. Perguntei ao meu filho de onde aquilo veio. E ele respondeu: "Você disse para a gente tomar cuidado com ele, para te procurar se ele fizer algo." Eu realmente disse isso, mas quis dizer apenas se algo os deixasse inseguros ou desconfortáveis de verdade. Nunca quis que eles o tratassem como uma ameaça. Acho que fiz meus filhos enxergarem ele como um inimigo, e isso é totalmente culpa minha. Corrigi na hora e disse aos dois que aquela era nossa casa e que todos precisavam respeitar o espaço e uns aos outros. Mas o dano já tinha começado. Na mesma semana, meu filho de 5 anos veio chorando, dizendo que o enteado o empurrou e bateu na barriga. Não havia marcas. Quando perguntei o que aconteceu, a história mudou várias vezes.
Primeiro foi no sofá, depois no quintal, depois disse que foi sem querer. Perguntei ao meu enteado, e ele disse imediatamente, eu não encostei nele. Ele ficou bravo porque eu disse que ele não podia comer marshmallows antes do jantar. Não castiguei nenhum dos dois naquele dia. Mas mais tarde, chamei meu filho mais novo e perguntei se ele tinha mentido. Ele assentiu e disse, eu só não queria que ele ficasse aqui. Fiquei pensando nisso por muito tempo. Então veio o ponto crítico. Meu enteado se envolveu em uma briga física na escola, a primeira pelo que sei. Fomos chamados. A diretora disse que ele vinha tendo dificuldade de adaptação e estava mais irritado no último mês. Quando conversamos com ele depois, ele disse que estava cansado de sempre ficar em segundo lugar e que em casa nem me querem aqui. Perguntei o que ele quis dizer. Ele olhou direto para mim e disse, eles me odeiam. Seus filhos. Você disse para eles que eu não pertenço aqui. Meu noivo perdeu o controle não com o filho, mas comigo na frente de todos. Disse que era exatamente isso que ele temia, que eu estava envenenando a casa contra o filho dele. Fiquei humilhada, mas me mantive calma. Mais tarde, perguntei diretamente ao meu filho de 10 anos se ele tinha sido maldoso. Ele hesitou e disse, ele vive se gabando, então às vezes eu mando ele calar a boca. Disse que ele força demais. Ficou claro que meus filhos, especialmente o mais velho, começaram a reagir. No começo eu não vi como bullying, mas olhando para trás, percebo que meu filho ficou mais sarcástico e frio. Eles captaram minha postura. Mesmo achando que eu estava sendo neutra, eles não estavam apenas se defendendo, estavam revidando. E acho que meu enteado começou a entrar em um ciclo negativo por causa disso. Sentei com ele naquela noite e disse que estava tentando entender, que nunca quis que ele se sentisse um estranho, mas talvez fosse melhor por enquanto dar um tempo. Perguntei se ele consideraria ficar com algum parente por um período, não como punição, mas para dar espaço a todos enquanto eu e o pai dele resolvíamos as coisas. Ele ficou em silêncio, depois disse, então você quer que eu vá embora? E saiu. Contei ao meu noivo naquela noite, e ele ficou furioso. Disse que eu não tinha o direito de fazer esse tipo de proposta. Disse que eu ultrapassei um limite que não poderia ser desfeito. Disse que eu transformei o filho dele em um inquilino na própria casa que deveria ser dele. E então veio o pior. Ele cancelou o local do casamento. Nem falou comigo antes. Simplesmente cancelou a reserva e disse que já tínhamos gastado dinheiro demais em uma fantasia de família. Estou há alguns dias na casa da minha mãe com meus filhos. Não contei tudo a eles. Não quero que sintam que tudo isso é culpa deles. Mas estou começando a encarar a realidade de que talvez eu tenha sabotado tudo isso sem perceber. A verdade que estou finalmente aceitando é a seguinte, eu fui calma, ponderada. Não gritei, não ofendi, não fui irracional. Mas também não abri meu coração. Eu vi meu enteado lutando, e interpretei cada atitude dele como uma ameaça. Vi a instabilidade emocional dele como prova de que ele não se encaixava na nossa vida. E meus filhos perceberam isso. Ele nunca iria se encaixar perfeitamente na nossa família. Mas talvez isso nem fosse necessário. Talvez ele só precisasse de alguém que lutasse pelo lugar dele ali. E eu não fiz isso. Não de verdade. Não sei o que vai acontecer agora, mas sei que falei com ele. E talvez tenha falhado com todos eles. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu trabalho na área de proteção à infância, e o que você descreveu é um caso clássico de deslocamento emocional e insegurança em famílias reconstituídas. A diferença é que, desta vez, os adultos pioraram a situação. Seu enteado estava testando limites, alternando entre ser carente e distante porque não sabia como se encaixar. É exatamente isso que crianças fazem quando têm medo de rejeição. Você interpretou isso como instabilidade ou manipulação, quando na verdade era apenas um pré-adolescente tentando desesperadamente encontrar pertencimento. Enquanto isso, seu filho de 5 anos literalmente mentiu sobre ter sido agredido. Isso deveria ter sido um sinal de alerta, não só sobre ele, mas sobre o ambiente que você criou. E o de 10 anos foi esperto o suficiente para perceber sua postura e agir de acordo. Ele não ficou frio e excludente do nada. Ele aprendeu isso observando você gerenciar cuidadosamente o conforto de todos, exceto o do seu enteado. Você deixou seu próprio medo de desestabilizar a rotina ditar a forma como tratou um menino que estava desesperado para pertencer. Essa é a parte que mais me entristece. Comentário 2. Todo mundo vai te chamar de errada aqui, mas eu acho que seu noivo tem tanta culpa quanto você. Ele forçou esse período de teste, ignorou vários sinais de alerta desde o começo e continuou acreditando que o amor iria resolver automaticamente dinâmicas comportamentais bem reais. Ele queria ser o melhor pai sem fazer o trabalho difícil. E, sendo honesto, vocês nunca estiveram no mesmo time. Você estava tentando administrar seus filhos, e ele estava defendendo o dele. Nenhum dos dois sentou para realmente educar juntos como uma equipe. Vocês dois falharam com esse menino. A diferença é que ele foi barulhento nisso, e você foi silenciosa. E, além disso, cancelar o local do casamento sem te avisar foi extremamente infantil. Você pode ter lidado mal com o menino, mas ele simplesmente abandonou a comunicação e tomou uma decisão extrema. Isso me mostra que esse casamento já estava fragilizado muito antes desse teste. Espero que você aprenda com isso. Da próxima vez, não fique noiva de alguém quando vocês não estão alinhados na forma de educar, porque isso nunca foi só sobre o enteado. Foi sobre 2 adultos que nunca construíram um plano e deixaram as crianças lidarem com as consequências.
Comentário 3. Acho que tudo isso já estava condenado desde o momento em que você tratou a situação como uma questão de saber se ele era ou não adequado para sua família. Essa é uma forma fria e quase clínica de falar de uma criança. Famílias não são processos seletivos. Não existe um teste de compatibilidade antes de alguém poder pertencer. Você não estava construindo uma família, estava montando uma estrutura que funcionasse para você e seus filhos, esperando que esse menino simplesmente se adaptasse. Dito isso, seu noivo também lida muito mal com conflitos. Ele se afastou quando as coisas ficaram difíceis e depois cancelou o casamento em vez de resolver como um adulto. Ainda assim, a proposta de mandar o menino para outro lugar foi o golpe final. Você consegue imaginar como isso soou para um garoto de 12 anos que acabou de se envolver em uma briga na escola por se sentir indesejado? Uma coisa é ter dificuldades em uma família reconstituída. Outra bem diferente é oferecer a saída justamente para o único que não tem laços de sangue na casa. Isso marca. Isso diz tudo o que ele precisa saber sobre o lugar dele ali. Atualização 2. Já se passaram algumas semanas desde minha última atualização, e muita coisa aconteceu. Algumas eu já esperava, outras me pegaram completamente de surpresa. Para começar, meu noivo e eu não estamos mais morando juntos. Eu voltei para minha casa, e ele se mudou para um pequeno apartamento não muito longe, dizendo que precisava de espaço para se reorganizar e estar totalmente presente para o filho dele. Eu concordei, embora não tenha sido fácil. Ainda me importo muito com ele. Não duvido que seja um bom homem, mas essa situação está começando a nos puxar em direções opostas. Tenho mantido tudo civilizado. Os meninos continuam na escola. Minha casa está silenciosa novamente, o que você pensaria que seria um alívio, mas sinceramente não é. Passei as últimas semanas tentando entender como as coisas saíram tanto do controle e se ainda existe alguma forma de voltar atrás. O que eu não esperava era começar a receber ligações da escola do meu enteado. 2 professores entraram em contato separadamente. Um deles disse que meu nome apareceu em um exercício de escrita e que ficou preocupado com o clima emocional. Outro me contou que o menino estava dizendo que foi expulso da casa da futura madrasta, que eu não gostava dele, que eu o fiz ir embora. Quando pedi mais detalhes, disseram que ele estava contando a outros alunos que deveria morar com a nova família, mas que eu mudei de ideia e o expulsei, que agora ele tem que morar em um apartamento ruim, porque o pai escolheu a mulher errada. Ele tem 12 anos. Eu sei que é uma fase emocional, mas ouvir isso vindo por meio de adultos foi devastador. Eu nunca o expulsei. Eu apenas perguntei se ele se sentiria mais confortável ficando em outro lugar por um tempo, depois de uma briga na escola. Problemas crescentes com meus filhos e meses de tentativas frustradas de adaptação. Foi só isso. Eu não gritei com ele. Não o mandei embora com uma sacola de lixo. Mas nenhum desses detalhes importa agora. Ele está contando a versão dele, e é nela que as pessoas acreditam. Como se isso não bastasse, na semana passada ele encontrou meu post original no Reddit. Não sei como. Talvez alguém tenha mostrado, talvez ele tenha pesquisado e encontrado por conta própria. De qualquer forma, cheguei em casa e encontrei várias mensagens do meu noivo dizendo que ele viu tudo que eu escrevi. Não tentei negar. Eu escrevi o que escrevi. Nunca usei nomes, mas o contexto foi suficiente. No momento em que o menino percebeu que eu estava falando dele na internet como se fosse um experimento social, ele se fechou completamente. Desde então não falou mais comigo. Meu noivo disse que ele comentou, ela nunca me quis. Ela me transformou no problema desde o começo. E talvez ele não esteja errado. Também concordamos em ir a uma sessão com uma terapeuta familiar, só uma para tentar lidar com o caos. Achei que ajudaria, mas piorou. A terapeuta focou bastante em deslocamento emocional e lealdade parental. E embora eu entendesse o ponto dela, ela apontou diretamente para mim como o principal fator do colapso. Disse que eu me identifiquei excessivamente com meus filhos biológicos e projetei o conflito no meu enteado. Que me recusei a reconhecer meu papel no isolamento dele. Que criei um padrão emocional duplo ao enxergar as explosões dele como ameaça, mas o comportamento dos meus filhos como confusão. Talvez ela esteja certa. Eu realmente não sei mais. Meu noivo parecia aliviado durante a sessão, como se finalmente alguém estivesse do lado dele. Quando saímos, ele disse, viu? Você nem percebe o quanto ele tentou, o quanto ele queria isso. E então disse algo que não consigo tirar da cabeça. Ele só queria ter pais casados, uma família de verdade, e você tirou isso dele. Ainda não sei como responder a isso, porque acho que esse é o centro da questão. Esse desejo de ter pais casados, de fingir que somos uma família tradicional, me parece extremamente ingênuo e idealizado. O fato de um menino de 12 anos se agarrar a isso como solução para todos os problemas emocionais me deixa desconfortável. E o fato de o pai dele tratar isso como algo bonito e saudável sinceramente me incomoda. Não estou tentando ser cruel. Estou sendo realista. Essa mistura não funciona. Eu tentei criar um espaço para todos. Ajustei rotinas, mediei conflitos, dei o benefício da dúvida várias vezes. Mas chega um ponto em que tentar vira sobrevivência. E não é assim que quero que meus filhos vivam. Meu filho de 10 anos voltou a sorrir. Está dormindo melhor. Meu filho de 5 anos não fica mais grudado em mim em situações sociais. E sinceramente eu não quero arriscar isso.
Quero que meus filhos cresçam estáveis, seguros, livres de dinâmicas emocionais confusas. Não quero que aprendam a sobreviver em uma casa tensa antes mesmo da adolescência. Mesmo que eu conseguisse consertar as coisas com meu enteado, como isso seria? Ele está machucado, com raiva. E honestamente eu não o culpo. Mas eu não consigo cuidar dele como um pai ou uma mãe deveriam. Eu aceitei isso. Só queria que os outros também aceitassem. Meu noivo continua tentando manter contato entre os meninos. Convida meus filhos para o apartamento, leva para cinema, sorvete e videogame com o filho dele. Eu permito, porque sei que eles sentem falta dele. Mas vejo o que ele está fazendo, tentando reconstruir o vínculo aos poucos, indiretamente. Como se as crianças se aproximarem o suficiente eu fosse mudar de ideia. Isso não vai acontecer, porque isso não é só sobre gostar ou não de uma criança. É sobre estrutura, energia, encaixe. Minha casa funciona sem caos, e eu quero manter assim. Minha mãe tem falado comigo de forma distante, quase automática. Pergunta como estou, diz eu sei que é difícil, e depois muda de assunto. Ela não está realmente ouvindo. Acho que nunca esteve. Ela quer que eu tome a decisão certa, não a difícil. Eu sinto falta do meu noivo. De verdade. Ele é gentil, amoroso, já passou por muita coisa. Mas essa situação tornou impossível para nós continuarmos sendo quem éramos antes. Não há uma conclusão bonita aqui. Nada foi resolvido de forma limpa. Mas acho que sei o que vem a seguir. Não vou à próxima sessão de terapia. Não vou tentar outro período de adaptação. Não vou ver meus filhos voltarem a um estado de sobrevivência só para manter o filho de outra pessoa inteiro. Essa família não funciona. E eu finalmente parei de pedir desculpas por enxergar isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Olha, a questão é a seguinte. Você continua dizendo eu tentei. E talvez tenha mesmo. Mas o que eu vejo é alguém que queria mais controle da situação do que conexão. Você administrou, avaliou, julgou. Mas você alguma vez chegou a gostar dele como se fosse seu, nem que fosse um pouco? Porque, de fora, não parece. Digo isso como madrasta que errou por anos. Eu tratava minha enteada como uma visitante no meu espaço, até que um dia ela me confrontou. E vou te dizer, não foi culpa do meu marido. Foi minha. Eu não estava disposta a me abrir emocionalmente com ela, e ela sabia. Crianças sempre sabem. Seu enteado não é uma criança problemática. Ele é um menino ferido, inseguro, que foi emocionalmente jogado de um lado para outro entre casas e que esperava que você fosse o lugar onde ele finalmente pudesse se sentir acolhido. Em vez disso, você ofereceu uma rejeição suave disfarçada de razoabilidade. Esse tipo de coisa deixa marcas. Então, sim, talvez você tenha poupado seus filhos de um ambiente caótico, mas não se engane sobre quem saiu machucado nesse processo. Comentário 2. Essa é uma daquelas situações em que eu gostaria de dizer que ninguém está errado, mas você acabou se colocando como errada ao agir como se fosse a única pessoa sendo realista. Seu noivo viu um menino machucado que precisava de estabilidade. Você viu um problema a ser contido. Ele viu alguém tentando criar vínculo. Você viu carência excessiva. Ele ouviu eu quero paz. Você ouviu manipulação. Isso diz mais sobre você do que sobre ele. Você fala de estrutura, paz e de proteger seus filhos, e isso é justo. Mas também ignorou o fato de que seus filhos intimidaram esse menino, mentiram sobre ele e o isolaram. Você diz que não queria que eles estivessem em um ambiente ruim, mas, em vários momentos, eles eram um ambiente ruim. Você diz que se importa com seu noivo, mas não acho que você realmente tenha visto o filho dele como parte do pacote. Você o tolerava e esperava que ele se adaptasse sem afetar a dinâmica que você já tinha. Entendo por que você está se afastando, mas não vamos fingir que isso era inevitável. Foi uma sequência de escolhas que levou a esse ponto.